Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, oficial, aí aos nossos residentes, né, aos coordenadores de serviço, né, aos coordenadores também da residência médica. É sempre um prazer vocês estarem aqui. Estamos quase chegando ao final desse ano, né? Então, nós estamos na nossa penúltima, reunião da nossa residência médica. Nós começamos no mês de março, né? Mês de abril e viemos fazendo esses nossos encontros, né, mensalmente durante todo o ano. Ainda vamos ter mais um, esse é o nosso último de ginecologia, ainda vamos ter mais um no final do mês de novembro, então vamos ter o último de obstetrícia, sempre agradecendo aí a presença de todos vocês. O doutor Alberto falou, e muito bem, né? Acredito que nessa altura todos vocês já sejam, né? Estejam como associados da SGORG, né? Mas lembrando que todo ano nós devemos fazer esse mesmo processo. Então, mudou de ano na residência, é um novo comprovante para a gente poder entrar e se manter como associado e como o doutor Alberto já falou, a gente não paga a sociedade enquanto estiver na residência. É, Hoje também dou as boas-vindas para vocês, né? Normalmente o doutor Silvio é o nosso presidente da nossa sociedade, mas ele hoje, então, eu estou aqui em nome dele para agradecer a presença de vocês, tá? Bom, lembrando sempre de vocês colocarem no chat, primeiro, deixar todo mundo o áudio, né, desligado, colocar aí no nosso chat o nome de vocês, a instituição a que vocês pertencem, sempre é importante para a gente ter esse cadastro junto à sociedade, tá? Hoje nós vamos ter essa apresentação desse tema pelo nosso querido amigo, Dr. Fábio Russomano, que é o chefe da patologia do trato genital inferior do Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz, e é o membro do grupo elaborador das diretrizes brasileiras. Nós vamos falar sobre o rastreamento do câncer de útero, do câncer de colo de útero com testes de DNA HPV no SUS, a construção e o andamento das novas diretrizes brasileiras. É importante dizer que o doutor Fábio Russomano, desde as primeiras diretrizes, né, 2011, talvez, não, 2006, 2011, depois, a segunda é que 2016, sempre o doutor Fábio Russomano esteve à frente desse grupo elaborador, grupo coordenador dessas diretrizes. Então, é um colega que realmente, nos últimos anos, não vem se dedicando apenas ao estudo da colposcopia, né, das doenças do trato genital inferior, mas principalmente no estudo das melhores formas, das melhores diretrizes do rastreamento do câncer de colo uterino. Então, por isso que este mês nós resolvemos fazer algo diferente. O doutor Fábio vai fazer uma apresentação no primeiro momento sobre como estamos, né, como evoluímos, como estamos realmente nesse momento. Vocês sabem que as diretrizes ainda não foram liberadas, vamos saber também com ele em que momento estamos, né, desse processo, saber o que está se pensando, como que isso está sendo desenhado, e posteriormente nós vamos ouvir as dúvidas de vocês. Lembro sempre, né, que esse momento é um momento feito para os residentes, né? Então, que vocês estejam bem à vontade de fazer os questionamentos, de trazerem questões realmente práticas do dia a dia que vão ajudar vocês tanto na residência como no futuro, nos seus ambulatórios, nos seus consultórios. Mas também as perguntas e os questionamentos dos coordenadores, do chefe de serviço, também são muito bem-vindas, porque, lógico, né, vocês têm todo o interesse em ter a ciência para poder bem orientar os nossos residentes. Então, tenho certeza que vai ser um momento bastante proveitoso, bastante interessante, as dúvidas são muitas, ainda serão mais ainda quando estivermos na prática diária, mas com certeza o doutor Fábio Russomano vai começar a dar um norte aí nas nossas vidas.
Fábio, muito obrigada, né, pelo carinho de sempre, pela amizade, principalmente, e por você estar aqui conosco hoje, né, contribuindo aí com a nossa sociedade e principalmente na formação dos nossos residentes. Fábio? Bom, muito boa noite aí a todos e a todos. Agradecer muito a você, Vera, por todo esse carinho, né, que você sempre demonstrou e agora na apresentação. Lembrar, ressaltar aqui que eu não estou aqui representando o INCA, não estou representando a Fiocruz. Eu aceitei o convite como membro do grupo elaborador das novas diretrizes brasileiras. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa metodologia, isso vai ficar um pouco mais claro, mas esclareço também que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Então, a ideia é a gente fazer. A minha imagem está falhando para você, Vera? Porque estou vendo alguma falha aqui. Não, né? Tá. Minha imagem está Não, estável, o aí som não. também? Tá. Tá, está. Minha... Não sei se é a Ok. minha que está, eu acho que é a minha internet. Tá ok. Então, vou seguindo, eu vou fazer uma apresentação breve, são apenas 12 slides, porque a gente está privilegiando o recebimento e a discussão, o debate das questões que forem colocadas por vocês, tá? Então, fiquem completamente à vontade. O que eu não souber responder, eu vou dizer que não sei, né? Como membro elaborador, eu participei da confecção das recomendações para essa parte da diretriz, que é a parte relacionada a rastreamento. A partir do ano que vem, nós vamos começar a trabalhar as recomendações para, a partir do momento que a mulher identificada pelo rastreamento com o teste DNA-HPV chega na colposcopia. Então, nesse momento, nós vamos ter outras pessoas trabalhando e outras novidades para trazer. Bom, então, a ideia é mostrar para vocês como foi o andamento disso e até onde estamos caminhando. Bom, primeiro a gente precisa fazer um breve histórico, né, e dar o devido valor para a citologia. O rastreamento baseado em citologia foi responsável por redução da incidência e da mortalidade por câncer de colo com muita eficácia, principalmente nos países nórdicos, que começaram esse processo na década de 60 do século passado. Todos os países que até o momento implementaram um rastreio organizado, com base populacional, mesmo baseado em histologia, conseguiram uma redução muito importante, tanto na incidência quanto na mortalidade por câncer cervical. Todavia, a citologia apresenta uma grande variabilidade de desempenho. Exige treinamento, exige formação, exige controle de qualidade. Então, é um método que tem muita subjetividade e, com isso, muita, muita variação mesmo, né? A gente pode ter laboratórios de altíssimo desempenho e outros em que a gente desconhece o desempenho fazendo o rastreamento de uma doença tão importante e incidente como o câncer de colo. E a projeção é que a citologia comece a ter um pior desempenho com a redução da prevalência da doença. Por quê? Começa a ficar mais rara a doença, começa a ser mais difícil de detectar. Isso é especialmente importante para populações vacinadas, e lembrando aqui que em 2025 a primeira coorte de mulheres vacinadas no SUS atinge a idade de rastreamento, então a gente tem uma perspectiva de redução de incidência das lesões relacionadas ao HPV 16 e 18, né? Isso vale também para os países e para os cenários brasileiros que têm uma menor prevalência, como, por exemplo, São Paulo e algumas cidades da região sudeste, até da região sul, que têm uma prevalência mais baixa. Onde tem menos doença, fica mais difícil de detectar. Por isso, a necessidade de fazer uma transição do método de rastreamento para um método mais sensível. E isso é o que o teste DNA-HPV está oferecendo. Ele tem maior sensibilidade, ele é automatizado e ele permite a autocoleta, o que abre a possibilidade para mulheres resistentes, mulheres que têm útero, mas são transgêneros, mulheres que têm dificuldade de acesso
a citologia, seja por questões culturais, até geográficas, né? E o que a gente sabe é que a autocoleta também tem um excelente desempenho em termos de sensibilidade, melhor do que a citologia. Por outro lado, como aumenta a sensibilidade, significa que tem mais falso positivos, ou seja, se é mais sensível, consegue pegar mais gente, mas pega gente que também não está doente. E esse é o falso positivo, pessoas que vão ter teste positivo, mas que não têm doença. A gente estima que a frequência de doença precursora de câncer ou câncer em mulheres com teste de HPV positivo, independente da citologia, está entre 15% e 19%. Ou seja, ter teste de HPV positivo não é igual a estar doente, é igual a ter um vírus que é causador de câncer. E isso implica num número razoável de falsos positivos e aumento de colposcopias. Daí a necessidade de utilização de um teste de triagem para identificar quais mulheres com vírus oncogênico precisam da colposcopia. E daí que foi aprovada pela Conitec para incorporação ao SUS a incorporação do teste HPV com genotipagem, ou seja, o teste é o teste de rastreamento, a genotipagem é o teste de triagem. De que maneira? Se o teste é positivo e a genotipagem mostra HPV 16 ou 18, essa mulher já tem um risco maior do que 7%, em torno de 15% a 20%, como eu falei, para ter lesão. Então, essa mulher precisa ser encaminhada para a colposcopia. Já se o teste é positivo e a triagem mostra outros tipos que não 16, 18, esse risco é menor do que 10% e essa mulher precisa fazer uma citologia reflexa. Então, o teste de triagem é o teste DNA-HPV, o teste de rastreamento é o teste DNA-HPV, a triagem é a genotipagem, que pode ser parcial ou estendida, não importa que ela diferencie quem tem 16, 18 de quem tem outros tipos, e nos casos em que o HPV é o 16 ou 18 e que é não HPV, não 16, 18, e a citologia reflexa é positiva, ou seja, tem uma alteração ASCII-US ou mais relevante, essa mulher deve ser encaminhada para a colposcopia. Aí é uma segunda triagem. Bom, essas estratégias já foram muito bem testadas em vários ensaios clínicos que estão aí nas referências, mas eu considero que uma referência clássica do uso de testes de HPV na redução da mortalidade é essa última referência do Sankaranarayanan, que mostra que conseguiu reduzir a mortalidade, a incidência por câncer de colo à metade na Índia, nos locais onde foi implementado o teste DNHPV em uma única rodada. Uma única rodada do teste DNHPV é capaz de reduzir a mortalidade, a incidência do câncer de colo à metade. Essas evidências fizeram com que a Organização Mundial de Saúde lançasse em 2020 uma chamada para a ação que resultou em 2021 nessas novas diretrizes para o rastreamento, para os países considerarem as mudanças nas estratégias de rastreamento, que está baseada nesse tripé, que a gente chama de 90, 70, 90, ou estratégia 90, 70, 90, que é 90%, as metas, né, de 90% das meninas completamente vacinadas contra o HPV até os 15 anos de idade, 70% das mulheres rastreadas com teste de alta performance entre os 35 e 45 anos, e o teste de alta performance seria algum teste de detecção de DNA HPV, e que 90% das mulheres com lesões precursoras recebam o tratamento para essas lesões ou para o câncer. A meta é eliminar o câncer de colo. Tá? É claro que isso é uma meta virtual, mas a ideia é que os países consigam chegar ao nível dos países mais desenvolvidos e mais adiantados na prevenção do câncer de colo, com taxas de 3, 4 por 100 mil mulheres. Hoje, o Brasil, como um todo, está na faixa de 15 a 16 por 100 mil mulheres, ou seja,
uma incidência 4 vezes maior do que nos países que fazem o rastreamento há mais tempo. É claro que no Brasil há grandes diferenças, então nós temos áreas em que a incidência passa de 30 a 35 por 100 mil, na região norte e nordeste, e áreas, regiões e municípios na região sul e sudeste, em que nós nos aproximamos dessa incidência dos países mais desenvolvidos e que utilizam o rastreamento organizado há mais tempo. Eu queria destacar aqui esse estudo e, para com ele, registrar aqui o que para mim é um marco, que é o estudo de Indaiatuba, que agora já se tornou um programa. Então, há alguns anos, o grupo da Unicamp começou um estudo substituindo a citologia pelo teste DNA-HPV. Então, o município de Indaiatuba é um município vizinho a Campinas, de um IDH alto, maior do que de Campinas. Nesse local, o prefeito aderiu à ideia, o, o teste HPV, a citologia foi abolida da atenção primária, fizeram campanhas de vacinação, instrução de profissionais das mulheres e substituíram a citologia pelo teste de DNA-HPV. E esse estudo, aliás, um conjunto de publicações, foram que forneceram as evidências para que o INCA preparasse o dossiê para a incorporação do teste que foi aprovado pela Conitec. Então, com base no trabalho do pessoal da Unicamp, nesse programa em Indaiatuba, que foi possível ao INCA desdobrar, utilizar esses dados para elaborar o dossiê que trabalha custo-efetividade, custo-utilidade, impacto orçamentário. E desse estudo, publicado em 2024, é o último da série publicado pelo grupo, queria destacar alguns números. Então, primeiro, aqui a taxa de negatividade. A gente pode observar que a taxa de negatividade usando o teste DNA-HPV é bem menor do que usando a citologia. Ou seja, tem mais falsos positivos, mas pega mais lesões. Aqui a taxa de colposcopias. Então, como eu falei, o maior efeito colateral indesejado é como aumenta a sensibilidade, mais referências para a colposcopia. Então, nesse período da primeira rodada de rastreamento em Indaiatuba, os primeiros 5 anos, a taxa de referência para a colposcopia foi de 6,2%, enquanto que no período imediatamente anterior foi de 1,4%. Ou seja, houve 4 vezes mais encaminhamentos para a colposcopia. É bom que os residentes pensem nisso na hora de escolher uma área de atuação. Nós vamos ter aí uma demanda maior por colposcopia nos próximos anos a partir da incorporação do teste. Mas, além, o que é mais importante é a taxa de detecção de lesão de NIC3, né, foi 3 vezes maior do que no período imediatamente anterior, com citologia, e a taxa de detecção de câncer foi 1,6, ou seja, 60% maior com o teste HPV do que com a citologia. Lembrando, né, como eles colocam aqui no próprio título do artigo, né, que o teste HPV foi capaz de detectar o câncer de colo com 10 anos de antecedência. Então, na primeira rodada, eles detectaram mais lesões invasivas e na segunda rodada eles já estão detectando muito mais carcinoma microinvasor. Então a ideia não, a tendência é que mais lesões precursoras sejam detectadas e menos câncer avançado, já se aproximando da meta de eliminação virtual do câncer de colo no nosso país. Aliás, em Indaiatuba, é o que a gente vai perseguir. E aqui algumas palavrinhas sobre o que é um rastreamento organizado. Às vezes isso não é claro para todo mundo. Então, esse grupo, que é o grupo da Organização Mundial de Saúde, que trabalha a prevenção de câncer, é o grupo do IARC, publicou uma atualização de um documento importantíssimo que traz tudo sobre HPV, prevenção de câncer de colo. Então, quem tiver interesse, esse é o livro, esse é o manual para ser lido, tá? É o volume 18 da IARC.
e eles mostram, fazem uma definição do que seria um rastreamento organizado. Seria um programa em que tem faixa etária, métodos de rastreamento, intervalos específicos, tem uma população-alvo definida, tem uma equipe de gestão responsável pela implementação, tem uma equipe de cuidados da saúde para decisões e cuidados, tem garantia de qualidade e método para identificar a ocorrência de câncer na população-alvo. Até aí, a gente pode dizer que a gente vai bem, né? É claro que isso varia de região para região, mas o que faz a grande diferença é que no rastreamento organizado há um convite sistemático da população-alvo e garantia de segmento dos casos positivos. O que isso quer dizer? Os profissionais de saúde, o sistema de saúde, a gestão de saúde é que vai buscar a mulher para fazer a triagem. Diferente do oportunístico, em que o teste é solicitado pela paciente ou oferecido por um profissional de saúde. Então, a situação típica do rastreamento oportunístico é aquela mulher que está com dor pélvica, que tem uma queixa vaginal, um corrimento, e o profissional vira para ela assim: vamos fazer um preventivo? Né? Não é esse rastreamento que vai resolver o problema do câncer de colo. E se a gente mudasse o teste apenas, a gente estaria trocando 6 por meia dúzia. Trocar o teste e continuar no método oportunístico, nós vamos continuar atendendo aquelas mulheres sintomáticas que têm uma prevalência baixa do câncer de colo. A gente precisa buscar as mulheres que nunca fazem. E essas, se não houver uma mudança no paradigma do método, do modo de rastreamento, e não apenas do teste de rastreamento, nós vamos conseguir continuar com os mesmos resultados. Então, a recomendação aprovada pela Conitec é de incorporação do teste de DNA-HPV com genotipagem parcial ou estendida num contexto de rastreamento oportunístico. Então, nas diretrizes, tem um grupo de recomendações para que seja feito o rastreamento organizado. Em paralelo ao grupo que trabalhou as diretrizes de rastreamento, há um grupo de implementação no Ministério da Saúde, envolvendo o INCA e as demais secretarias, para definir regulação, educação, treinamento e restrições para que o rastreamento deixe de ser oportunístico e passe a ser organizado. Por fim, falar um pouquinho do processo de construção das novas diretrizes. Então, o relatório da Conitec, que aprovou a recomendação de incorporação dos testes DNA-HPV no rastreamento no SUS, é de março de 2024. A Secretaria de Atenção Especializada publicou, então, uma portaria dando ao INCA o prazo de 180 dias para atualização das diretrizes. Por esse motivo que nós deliberamos trabalhar apenas com as recomendações de rastreamento e não das recomendações após colposcopia. E, começamos a formação dos grupos de trabalho, entre eles o grupo elaborador, o grupo de especialistas, e eu fiquei no grupo elaborador para ajudar na coordenação desse processo. Nós primeiro levantamos as questões respondidas e as recomendações da OMS a serem adaptadas, fizemos debates e proposições dentro do grupo elaborador entre junho e julho, e em agosto fizemos debates e deliberações com o painel de especialistas. As recomendações propostas pelo grupo elaborador receberam mais de 250 contribuições, tiveram mais de 98% de concordância pelos especialistas, e o texto final foi conciliado, e eu participei desse processo, e encaminhado à Conitec. Nesse momento, a Conitec está avaliando o texto para ver se ele atende aos princípios de elaboração de uma diretriz para o SUS. Em seguida, se isso for aprovado, será colocado em consulta pública e todos terão acesso. Depois da consulta pública, caberá à Secretaria de Atenção Especializada publicar as novas diretrizes. Então, é uma expectativa de que isso aconteça o mais rápido possível, até porque é interesse do Ministério, que em março do ano passado anunciou com muita ênfase as ações do Ministério para a prevenção de câncer e ressaltou especificamente a incorporação do teste DNA-HPV ao SUS.
Então, para mim, é uma questão apenas de tempo que isso comece a acontecer. Bom, aqui eu trouxe a recomendação principal de rastreamento, que é a partir de um teste DNA-HPV oncogênico positivo, né, ele pode apresentar o resultado de não detecção de nenhum tipo de DNA-HPV, não detectado, a recomendação é de que essa mulher repita o teste em 5 anos. O que dá um bom balanço de custo-efetividade é esse intervalo de 5 anos. Se continuarmos fazendo oportunisticamente e anualmente, esse teste deixa de ser custo-efetivo. Na presença de DNA-HPV dos tipos 16 ou 18, representa um risco maior, significativo, de haver uma lesão precursora ou câncer. Essa mulher deve ser encaminhada para a colposcopia. Se na colposcopia não tem doença presente, vai seguir a conduta específica, o tratamento que a gente está habituado a fazer. Se não há doença, ela deve repetir o teste em 1 ano. Já se estão presentes HPV diferentes de 16 e 18, ou HPV outros, qualquer que seja, deve ser feita a citologia reflexa. O que é a citologia reflexa? É uma citologia feita no mesmo material utilizado para fazer o teste. Então, os laboratórios têm que guardar esse material e, se o teste, o PCR, mostrar a presença de HPV oncogênico que não 16-18, o laboratório já deve fazer a citologia reflexa e encaminhar o resultado para o solicitante com o resultado da citologia reflexa. Então, se tem uma citologia reflexa com alguma alteração a partir de ASCII-US ou pior, ou mais relevante, ela deve ser encaminhada para a colposcopia e segue o mesmo fluxo. Doença presente, conduta específica, doença ausente, repetir o teste em 1 ano. Se a citologia reflexa é negativa, repete o teste em 1 ano. Então, é bem simples. HPV negativo, repete em 5 anos. 16, 18, colposcopia. Não 16, 18, citologia reflexa alterada, colposcopia. Citologia reflexa normal, repete o teste em 1 ano. E aí acho que a gente pode ir às perguntas, né, Vera? Oi, Fábio. Sim, com certeza. Bom, então, né, para vocês entenderem, né, eu acho que isso foi uma coisa também importante, o Fábio falou desde o início, que esse primeiro momento é a gente falar de rastreio. Depois vai ter alguma outra mudança, não é isso, Fábio? Em termos das condutas, é algo a partir do ano que vem. Então, o que se propõe nesse primeiro momento, nessas diretrizes, é a mudança do rastreio. Até que as próximas apareçam, todo o resto que a gente está fazendo para as lesões precursoras, isso se mantém. Porque a partir do momento em que a gente tem o teste, vamos ter a citologia. Bom, quando tiver o teste positivo, a gente já vai fazer a colposcopia e a conduta vai ser a partir da colposcopia. E quando não, também a citologia reflexa vai ser encaminhada. E o resto, então, ano que vem, mas você acha que vai ter alguma mudança também? Eu acredito que sim, porque primeiro que a Tá. gente vai poder contar com o teste com o alto valor preditivo negativo dele, né? Então, em algumas situações, a gente vai poder repetir o teste 1 ano para não ficar prendendo a paciente no segmento. Por exemplo, uma mulher com margem comprometida pode repetir o teste 1 ano e está negativo, a gente não vai precisar ficar fazendo colposcopia e citologia semestral. Ao mesmo tempo, não vai ser abolida a citologia, ela vai ser substituída no rastreamento. Ela vai se reposicionar. Ao invés dela ser utilizada como teste de rastreamento, ela vai estar disponível para as nossas investigações. Investigação de canal, investigação algum caso mais duvidoso, com achados menores e uma zona de transformação tipo 3. Então, eu não posso antecipar aquilo que não foi discutido, mas isso é a perspectiva que eu vejo. Não é o fim da citologia, mas ela vai se reposicionar na linha de investigação da patologia do colo. E você acha que a nível de, vamos falar, né, do SUS, né, das secretarias municipais, né, de saúde, estaduais, isso vai acontecer em termos da citologia reflexa? Porque isso é algo que realmente, né, a gente fica um pouco preocupado. Quer dizer,
Será que esse nível de organização vai realmente, quer dizer, eles vão guardar esse material para ser aproveitado, ou como você mesmo falou, já de uma forma imediata isso vai acontecer? E aí eu falo, e nos hospitais, né, que tem a sua própria citologia, isso você acredita que isso é algo que vai acontecer, quer dizer, que eles vão pegar esse material, vão reservar, vão guardar, porque esse seria o lógico, né? Senão essa paciente vai ter que vir mais uma vez, a gente vai ser mais uma coleta, enfim. O grupo de implementação é que está trabalhando com isso, né? Então, o que vai ser recomendado para os municípios é que eles contratem serviços com essa especificação. Então, o município do Rio de Janeiro vai contratar um laboratório para realizar os testes de HPV, ele vai ser obrigado, por contrato, a fornecer o resultado desta maneira: negativo, positivo para 16, 18, positivo para os outros com citologia reflexa. Eu imagino que você esteja falando isso por conta da dificuldade que a gente tem na clínica privada de conseguir uma citologia Sim. reflexa, né? Para mim, isso é uma venda casada, né? Eles criam dificuldades para fazer a citologia reflexa para que a gente faça os dois juntos. E aí, quando a gente faz os dois juntos, a gente está pagando, está gastando o dobro do dinheiro daquela mulher, seja indiretamente pelo convênio ou porque ela diretamente está pagando. Então, Ah, nessa situação de rastreamento de massa, é isso que vai ser contratado. Na paciente individual, eu acho que cabe a cada um exigir do seu laboratório que faça a citologia reflexa, ou, se o laboratório se recusa a fazer ou não guarda o material, que mude de laboratório. perfeito. E vou avisar os residentes, né? Residentes, staffs, podem ir colocando aí as perguntas no chat, que eu vou acompanhar por aqui e vamos falando com o doutor Fábio, que com certeza existem muitas dúvidas. Já estamos começando, né? A Bruna já falou, muito bem. A recomendação, ótima pergunta, Bruna. A regulamentação da realização do teste de DNA seguirá a mesma que a citologia, dos 25 aos 64 anos? Muito bem, Bruno. Obrigado, Bruna, pela sua questão, né? Eu não quis me estender demais para não ser enfadonho, mas o que está na recomendação em análise na Conitec, que a gente acredita que é o que vai valer, é dos 25 aos 60 anos. Existe uma grande discussão em torno dessa questão da faixa etária. Uma frase que a gente precisa guardar, e talvez a gente possa estender isso mais adiante, é que o rastreio antes dos 25 anos, com qualquer teste, faz mais malefício do que benefício. No caso do teste HPV, é pior ainda, porque antes dos 25, a gente pega muita infecção transitória. E se essa mulher for encaminhada para a colposcopia, com muita frequência ela vai fazer uma biópsia desnecessária, talvez tratamentos desnecessários, e vai guardar esse trauma para o resto da vida. Então a gente não pode ser irresponsável em relação a isso. Já a idade de encerramento já é um ponto com menos malefícios, menos controvérsia, apenas o desconforto. Existe um pico de infecção pelo HPV em mulheres mais idosas, mas não de lesões em mulheres mais idosas, o que nos autoriza a parar em algum momento. A recomendação de parar aos 64 com a citologia era por conta do valor preditivo negativo da citologia. Então, uma mulher que tenha feito rastreamento negativo ao longo da sua vida inteira, parar aos 64 significa que ela está protegida até os 67, talvez. Já com testes de DNA HPV, o valor preditivo negativo dá uma segurança de 5 a 10 anos. Então, aquela mulher que faz um teste negativo aos 60, ela está protegida até os 70. E aquelas que não, que estão nesse momento de transição, né, para o teste e que já tem mais de 60 anos, a recomendação é de que ela faça o teste e saia do rastreamento caso o teste seja negativo. Mas então, mas só você acha que o teste DNA HPV vai se manter então a partir dos 25, né?
Porque, na verdade, a gente tinha essa ideia, né, o Fábio, de começar a solicitar, quando a gente quer fazer uma complementação, alguma coisa, só a partir dos 30 anos, né? Essa parte dos 25 aos 30, às vezes ficava um pouco no limbo. Mas, na recomendação, vamos começar a partir dos 25 mesmo. É isso? A recomendação da OMS é dos 30 aos 49, Isso. tá? Então, existe uma grande controvérsia se a gente pode iniciar antes dos 30 com o teste, porque essas mulheres entre 25 e 30 também têm uma maior Ah, prevalência de infecção e uma menor frequência de lesões. Mas aí o pessoal do INCA fez um estudo de modelagem. O que que é um estudo de modelagem? Eles pegam dados de infecção, dados de lesão, dados de desempenho do teste e projetam o que que vai acontecer rastreando mulheres entre 25 e 30 anos. E o que esse estudo de modelagem mostrou que, de fato, vão haver mulheres com colposcopia desnecessária, mas o número de partos prematuros decorrentes de tratamentos de lesões precursoras é igual ao número de cânceres evitados. Como o câncer é mais importante do que parto prematuro, optou-se nesse momento por recomendar o rastreamento com o teste a partir dos 25 anos. É claro que isso pode ser modificado a qualquer momento com base em evidências e não mais em modelagem, mas operacionalmente ia ficar muito difícil a atenção primária trabalhar com dois testes. uhum. Duas Então, na opções. prática, o que ia acontecer? Ia acontecer que ia continuar utilizando a citologia para tratar corrimento, Uhum. fazer diagnóstico de corrimento. Então, a ideia é substituir o teste, tirar a citologia da atenção primária. A gente vai poder continuar usando a citologia na atenção de média complexidade como parte do processo de investigação. Mas na atenção primária seria catastrófico manter os dois testes. Vera. Lembrando sempre, né, Fábio, a gente está falando dos residentes, a gente já passou aí pelas infecções, né, pelas vulvaginites. Parece muito óbvio, mas é sempre bom lembrar, né, que a citologia oncótica, a citologia que a gente sempre fez, não serve, não é eficaz para diagnóstico e tratamento das colpites, né? Se a gente assim o deseja, temos que fazer uma citologia fresca e que essa vai continuar tendo o seu lugar para o diagnóstico preciso das vulvaginites. Parece um pouco redundante, Fábio, mas é sempre bom a gente citar. A citologia fresco vai continuar tendo o seu papel para o diagnóstico das colpites. Alberto levantou a mão. Alberto, você fala aí? Faz a Sim, pergunta? falo sim, Vera. Primeiro, Fala. parabenizar o Fábio pela bela e clara, concisa apresentação. E a minha dúvida é a seguinte, Fábio. É, o teste dando positivo para outros HPVs que não 16 e 18, tá? Mesmo que esses outros inclua um dos cinco, 31, 33, 45, 52, 58, mesmo que seja um desses cinco também potencialmente oncogênicos, ela iria para a citologia reflexa. Se der um desses cinco, ela não vai para a colposcopia. Só vai para a colposcopia necessariamente se der 16 ou 18. Pois é, existem inúmeras evidências de que alguns tipos diferentes desses oito têm um risco intermediário, né, e que justificaria o encaminhamento para a colposcopia, especialmente o 31 e o 45. Mas esses estudos são estudos internacionais. Nós não temos estudos nacionais mostrando uma alta frequência desses tipos intermediários em câncer no Brasil. Então, a ideia é não desconsiderar isso, por isso que a recomendação da Conitec foi de genotipagem parcial ou estendida. Para quê? Para que a gente, no futuro próximo, com estudos de frequência de doença em função do tipo detectado, a gente possa fazer alguma recomendação para outros tipos que não o 16-18. Mas, por enquanto, na falta de evidência, a ideia é 16-18 colposcopia e não 16-18, independente do tipo, citologia reflexa. Perfeito. Fábio, fala, Alberto. Obrigado, obrigado. Era essa a minha dúvida. Então, a gente pode, num futuro, quem sabe, dependendo do nosso segmento, incluir um outro sorotipo além de 16 e 18 direto para a É. colposcopia e não para a reflexa, correto? Era E a isso que eu gente ia precisa. complementar, né, Fábio? Porque, na verdade, ter e agora esses diagnósticos, isso vai até ajudar para ver qual é o nosso perfil, né, dentro do Brasil, porque, na verdade, a gente não tem isso.
né? Principalmente onde está realmente a grande quantidade dos cânceres de colo uterino, a gente não tem isso, né? Então, esse tato, até para a gente ter isso no futuro, vai ser fundamental. Só complementando, Vera, lembrar que a diretriz não é uma lei imutável, né? A Não, gente vai aperfeiçoando à medida que novas evidências vão surgindo. Então, aí já tem um objeto de estudo para quem tiver interessado em fazer mestrado, doutorado, de saber da prevalência dos outros tipos que não 16, 18 em câncer e em lesões graves, como o NIC3, para que a gente possa melhorar essa recomendação no futuro utilizando a genotipagem estendida, como o Alberto mencionou aqui. também. Ok, obrigado, hein? A Catarina pergunta, né, Fábio, o primeiro teste negativo, fez o primeiro teste negativo, será orientado rastreio anual? Só para você já tinha falado, mas pode repetir? Boa pergunta, Catarina, É, porque isso me permite falar um pouquinho mais sobre o assunto, né? Aprofundar. Então, essa coisa de repetir a citologia com um ano a partir do início é por conta dos falsos negativos da citologia. Então, fez uma citologia, ela foi negativa. Será que realmente não tem lesão? Faz uma nova citologia negativa, o valor preditivo negativo aumenta muito depois de dois testes negativos. No caso do teste HPV, isso não é necessário. O valor preditivo negativo do teste é extremamente alto, perto de 100%. Então, um teste negativo já oferece uma segurança de 5 a 10 anos. Tá? A OMS recomenda a cada 10 anos. Nós estamos sendo mais conservadores utilizando o intervalo de 5 anos. muito bem. É, acho que podíamos, Fábio, né, se você puder, fazer aí uma revisão, porque eu acho que sempre tem essa dúvida, né? Primeiro, como solicitar? A gente sabe que nossos residentes, né, estão aí nos nossos serviços, mas a gente sabe também que, às vezes, eles já estão começando a atender, principalmente os R3, estão começando a atender em outros locais, né? Então, assim, eu acho que era uma coisa bem prática, Fábio, a gente dizer como pede, sabe? Aquela coisa de receituário mesmo, porque nós, né, eu, você, a gente sabe que virou uma coisa assim de marcar xizinho, né? Vem lá um receituário pronto, e aí as pessoas começam a marcar e marcam demais, né? Não só para essa parte, né, do teste HPV ou esse rastreio, mas para as infecções, sem ter nenhuma preocupação com a anamnese, com a história da paciente. Então, vamos começar a pensar como que a gente faz essa escrita, como é que a gente solicita mesmo esse primeiro exame. E aí, se você depois puder falar um pouquinho, né, do que chamam de uma genotipagem, de uma captura híbrida, enfim, o que é uma genotipagem parcial para estendida, quer dizer, colocar esses critérios para que realmente eles consigam saber o que pedir escrito e não no xizinho. Pois é, a gente tem que saber o que que a gente quer com o exame, né? Se a gente quer rastrear câncer de colo, a gente pode pedir PCR para HPV com genotipagem, pode ser parcial ou estendida. Nem sempre está escrito com xizinho, né? Mas você pode colocar no receituário, né? E se você quer rastrear outras infecções por conta da importância, rastrear clamídia, por exemplo, isso pode ser importante, mas para rastreio de câncer de colo, basta PCR para HPV com genotipagem parcial. Pode pedir estendida também, mas você não vai pedir a citologia junto. Por quê? Porque isso se chama coteste. E o coteste se mostrou economicamente desvantajoso. Por quê? Porque a sensibilidade do teste HPV é tão alta que fazer a citologia junto não agrega, só joga dinheiro fora. E, por tabela, a gente vai deixar de utilizar a captura híbrida, porque a captura híbrida não faz a genotipagem parcial nem estendida. Ela só fala da presença de vírus oncogênico. Então, para o SUS, a recomendação é teste de HPV por PCR com genotipagem parcial estendida. E é uma estratégia também que visa utilizar o parque de equipamentos de PCR que foi adquirido para enfrentamento à pandemia. Então, a ideia é que a gente tenha um parque hoje instalado, tanto no público quanto no privado, que vai poder ser direcionado para PCR de HPV.
Você não quer explicar um pouquinho melhor o que é a genotipagem parcial e estendida? Tá bem. Então, a genotipagem parcial é aquela que faz a diferença nos grupos, aliás, em três grupos. Ele te dá o resultado: detectado 16, detectado 18 ou detectado outros. Isso é a genotipagem parcial. A genotipagem estendida vai te dizer se tem o 16, o 18, o 31, o 45, 56. E aí depende do kit que o laboratório usa. Alguns laboratórios vão te dar o resultado em 4, detectado 16, detectado 18, detectado um grupo intermediário que inclui 31 e 45, e detectado outros tipos que não esses. Outros laboratórios vão te dizer exatamente qual é o tipo. Mas isso acaba sendo economicamente inviável, porque cada tipo exige um teste. Então, quando você faz a genotipagem parcial, você está pagando por 3 testes. Está pesquisando 16, pesquisando 18 e pesquisando o resto. Quando você pesquisa 4 grupos, 5 grupos, ou individualmente, você está fazendo um teste para cada tipo e começa a ser economicamente inviável. Tá? Mas, como eu falei antes, foi previsto na recomendação. Por quê? Porque essas tecnologias evoluem e os custos vão diminuindo quando ganham larga escala. Então, concluímos, né, que para esse primeiro momento nós podemos pedir a genotipagem parcial, porque, né, Fábio? Porque isso realmente vai já estar contemplado aí nas nossas diretrizes. E lembrando também a todos vocês, né, que a gente está falando do teste de HPV de alto risco, né? Porque o teste HPV de baixo risco, gente, a gente não deve solicitar. Não deve solicitar uma outra forma de diagnosticar, porque ele não tem importância para a gente durante esse rastreio. Você vê que o doutor Fábio em nenhum momento falou sobre isso, porque realmente não existe essa importância. Então, tem lá também o xizinho se você quiser marcar, né? Mas não existe essa necessidade. Então, o que interessa é saber se essa paciente tem realmente o teste HPV oncogênico. Isso é que é importante, porque sabemos que esse é que está relacionado ao câncer de colo uterino, né? Ok, É isso Fábio? mesmo. É isso mesmo, Vera. Não tem nenhum valor o teste HPV de baixo risco. E, já que a gente falou da captura híbrida, também não tem nenhum valor a carga viral. Né? A carga Ah, sim. viral, que era uma grande vantagem colocada pelo fabricante da captura híbrida, ela não tem relação com diagnóstico nem com prognóstico. E eu vejo alguns profissionais monitorando a carga viral para ver se a paciente melhorou e não da infecção. Isso não faz o Sim. menor sentido. O nosso papel aqui não é cuidar de HPV, nosso papel aqui é prevenir câncer. E prevenir câncer a gente faz detectando quem pode ter, seja pela citologia, seja pelo teste, e fazendo a colposcopia. Então, É. carga viral, HPV de baixo risco não ajudam em absolutamente nada. E lembrando sempre isso, que a nossa paciente jovem, ela tem uma alta prevalência do vírus HPV, e nem por isso ela tem uma alta prevalência do câncer de colo uterino. Então, é mais um motivo que a gente tem que entender. A nossa paciente jovem vai ter esse HPV que muitas das vezes é um transeunte, né? Ele vai estar lá, vai caminhar um pouco com ela, mas da mesma forma que por vezes chegou, esse HPV vai embora. Lembrando essas bases que nós temos, né, de saber que realmente a permanência maior do vírus HPV acaba sendo um fator de risco para essa paciente ter o câncer de colo uterino. Então, lembrar sempre que essa paciente jovem, e aí o Fábio falou e a gente repete, né, o cuidado que a gente deve ter dessa paciente, principalmente menor de 25 anos, em relação ao futuro reprodutivo dela, né? Ah, não tem problema eu fazer uma biópsia assim. Sim, talvez aquela biópsia não tenha problema, mas tem problema fazer uma ECT e por aí vai. Então, é esse cuidado, e nós devemos ter esse pensamento, nós somos ginecologistas e obstetras, e quando olhamos uma paciente, devemos ter totalmente esse cuidado, pensando nessa menina como futuro reprodutivo. A Bruna Pois é. pergunta, Deixa desculpa, eu fala. só aprofundar um pouquinho isso que você falou, porque a gente fica olhando para a nossa amostra, né, para o nosso hospital, para o nosso serviço de patologia cervical, e ninguém faz nada agressivo numa jovem, não é? Só que a gente tem que pensar em termos Claro. de Brasil.
Aqui não precisa nem ir muito longe. Dentro da Zona Sul, tem serviços mais agressivos. Então, é arriscado. É arriscado mandar essa mulher para a colposcopia. Não é, a biópsia não vai fazer mal psicológico, mas ela Isso. vai fazer um tratamento excisional. E esse profissional que não é bem formado ou não está bem capacitado, ele vai propor um procedimento excisional, entre aspas, para a lesão não piorar, uma lesão que melhora sozinha. E ele vai levar para o centro cirúrgico e vai fazer um procedimento excisional sem visão colposcópica e vai ser um procedimento excisional excessivo. Nós temos vários exemplos de parto prematuro, exemplos de estenose em jovens. Então, a gente não pode fazer isso. E a recomendação que está nesse documento, que está em análise na Conitec, é: se a mulher fizer, a mulher com menos de 25 anos fizer o teste, o resultado deve ser desconsiderado. Ou seja, se ela fez o teste, ela não vai ser encaminhada para a colposcopia. O resultado vai ser desconsiderado. E o comitê de implementação, na parte de regulamentação, vai colocar que o SUS não vai remunerar o serviço que fizer o rastreamento da mulher com menos de 25 anos. Tá? Então, é uma oportunidade que a gente tem de mudar esse paradigma, de utilizar teste de rastreamento de câncer em jovens, porque elas têm mais HPV, porque elas começam a atividade sexual precocemente e têm mais infecção. O nosso problema não é o HPV, o nosso problema é o câncer. E o câncer a gente rastreia e trata a partir dos 25 anos. Antes disso, é mais malefício do que benefício. E ainda nessa linha, né, Fábio, lembrar que muitas vezes vem esse questionamento. O pessoal ainda não perguntou, mas eu vou me adiantar. Ah, isso interfere naquela mulher que tem 24 anos, mas ela tem 10 anos de vida sexual? É a pergunta que muitas vezes se faz, né? E a gente sabe que não, que isso não muda. Mas se quiser, pode comentar. Pois é, a gente ouve isso em todos os lugares que a gente fala. Aqui no nosso estado, as meninas começam a transar muito cedo. É no seu estado, é no resto do Brasil, no mundo inteiro. E o que a gente sabe da história natural da doença é que a infecção é muito comum e leva muito tempo para ter uma lesão precursora. Então, se a mulher com menos de 25 anos tiver uma lesão precursora, quando ela chegar aos 25 ainda é precursora. A gente vai conseguir detectar essa lesão e vai tratar. Antes disso, a gente vai estar tratando provavelmente infecção e lesões que tendem a regredir. Lembrando que antes dos 25 anos, a maior parte das lesões de alto grau são NIC2. E a NIC2, em mulheres com menos de 30 anos, tem mais chance de regressão do que de progressão. Aliás, esse é um ponto que precisa de atualização nas novas diretrizes. A gente Uhum. separar a NIC2 da NIC3, nem toda NIC2 merece tratamento. E aí fica aquela preocupação: ah, mas eu tive uma paciente adolescente que teve câncer de colo. Tem. Todos nós. Existem cânceres de colo que são de desenvolvimento rápido. Esses cânceres não são rastreáveis. A gente só consegue rastrear câncer de evolução lenta, que tem essa história natural lenta, que permite a detecção da lesão precursora e o tratamento. Então, infelizmente, o que pode prevenir o desenvolvimento de câncer rápido é a vacina. Por isso, a meta de atingir 90% das adolescentes com vacinação de HPV. Tentar rastrear os cânceres nessas jovens significa levar um monte de outras com infecção para a colposcopia, com risco de sobretratamento. E já que a gente falou de danos psíquicos, tem uma recomendação específica que eu tive a oportunidade de escrever, que é o aconselhamento pré-teste. A mulher que vai fazer um teste de rastreamento que envolve uma doença sexualmente transmissível tem que ser preparada para o resultado. Tem que dizer: olha, pode ser positivo. Se for positivo, não quer dizer que é uma infecção recente, não quer dizer que você tem câncer, né? Porque o que a gente vê na clínica privada, onde já está sendo usado, é o desespero das famílias, casamentos desfeitos, mulheres que se sentem um lixo, se sentem as contaminantes ou que se sentem destinadas, condenadas a ter câncer. Então, é um aspecto bastante importante, tá? Que a gente não pode desconsiderar. A gente não está trocando 6 por meia dúzia. A gente está trocando a citologia por um teste que envolve uma infecção sexualmente transmissível.
E aí, Fábio, como eu sempre digo, eu sempre gosto, né, de aproveitar todo esse momento aí de aprendizado, não só relacionado, né, ao rastreio. Então, gente, temos que lembrar que essa paciente que chega até os 25 anos, ela vai ser, dentro da medida que a gente possa, ela vai ser muito mais beneficiada se a gente rastrear clamídia e gonococos nela até os 25 anos, né? Então, claro que às vezes a gente não consegue fazer os testes de biologia molecular em todos os serviços, em todos os locais, mas essa atenção deve ser dada. E lembrando sempre que ela deve ser examinada da mesma forma, exame ginecológico, exame especular, a mesma coisa, mas que até os 25 anos a gente rastrear clamídia e gonococos, pensando também no futuro reprodutivo dela, é muito mais importante. Só complementando, quando a gente fala que não faz rastreamento para câncer de colo antes dos 25, não quer dizer que essa mulher não mereça assistência ginecológica. Como Lógico. você falou, tem cabimento o rastreamento de algumas infecções sexualmente transmissíveis para preservação do futuro reprodutivo, e a gente precisa examinar as mulheres sintomáticas. Então, mulher É. com corrimento precisa de exame fresco, precisa de exame clínico, pode fazer um pH, pode fazer testes rápidos, e a mulher com sangramento uterino anormal, ela precisa ser examinada, mesmo que ela esteja com rastreamento em dia, mesmo que ela tenha menos de 25 anos. Por quê? Porque aí a gente vai pegar os cânceres de evolução rápida, né? Então, não fazer rastreamento não é igual a não examinar a mulher. Claro. E aí a gente precisa mudar de postura, né? Como eu falei naquele exemplo, que a mulher chega com queixa, né, de corrimento, de sangramento, ah, vamos fazer um preventivo? O preventivo não vai resolver o problema dela, a gente precisa examinar. E aquela mulher que tem uma suspeita de câncer, independente do teste de rastreamento, tem que ser encaminhada para o serviço de patologia cervical para ser confirmado o diagnóstico independente de teste de rastreamento. A Bruna pergunta qual critério eu devo utilizar, sobre isso que a gente estava falando, né, Fábio? Qual o critério que a gente deve utilizar para optar em solicitar uma genotipagem parcial ou estendida? Tem algum grupo específico? Pois é, no SUS cada município vai dizer o que vai implementar dependendo do que ele contrate, né? Imagina que contrate um laboratório que prefere trabalhar com genotipagem estendida e conseguir um preço interessante. Na clínica privada, eu acho que a gente sempre tem que economizar o dinheiro da mulher ou da seguradora, né? Eu ouvi do Zeferino, que é um dos autores desse programa de Dayatuba, que o plano de saúde ele existe para dar lucro para o dono. Então, não tenha dúvida, quando a gente fala assim, o convênio paga, ele Não, paga, mas vai lembrando aumentar a nós. mensalidade do ano que vem, entendeu? Então, a gente tem que ser muito responsável. Então, se a gente pode fazer o rastreamento com genotipagem parcial, não precisa pegar o mais caro, que seria, em tese, a estendida. E, Fábio, a gente deveria se preocupar, como é que eu vou te explicar? Claro, se a gente está dentro do SUS, é o que vai chegar para a gente dentro daquele município. Mas quando a gente não está dentro de um município, a gente está na nossa clínica privada, a gente deveria, estou falando até para os colegas aí que estão nos ouvindo, a gente deve se preocupar com o tipo do produto, quer dizer, o tipo de exame que a gente está encaminhando, quer dizer, a marca, isso é algo que a gente deve se preocupar? Foi uma boa pergunta, né? Aqui a gente não está falando de qual método, né? Se é uma genotipagem parcial ou Isso, estendida, mas sim do kit, né? isso. Os kits que são utilizados pelos laboratórios são todos aprovados pela Anvisa. E para ser aprovado pela Anvisa, eles passaram por uma validação laboratorial e por uma validação clínica até serem aprovados. Então, eu não posso fazer diferença de kits, nem conheço todos, mas todos os que estão comercialmente disponíveis são autorizados pela Anvisa. No SUS, na concorrência dos laboratórios, todos os kits poderão ser utilizados, mas o Ministério da Saúde está investindo na produção nacional de um kit nacional produzido no Paraná por uma empresa em conjunto com a Fiocruz para fornecer kits a um custo mais acessível de fabricação nacional para o SUS. Esse kit
já teve validação laboratorial, ou seja, ele mostra que ele faz aquilo que se pretende fazer no laboratório, precisa estar em fase final dos testes de validação clínica, ou seja, ele detecta as lesões que pretende detectar. Então, acredito que com a implementação a partir do ano que vem, a gente já vai poder contar com o kit de detecção de PCR de HPV nacional. Hum. Bom, Fábio, então, vamos lá, meninos. Se tiver mais alguma pergunta, vão colocando aqui. Mas será que a gente já podia? Ah, muito bem, tá vendo? A Bruna pede. A citologia reflexa será em meio líquido ou sempre em meio líquido? Pois é, como a recomendação é que o teste mostrando, detectando HPV diferentes EC18 faça a citologia reflexa, obrigatoriamente a citologia é em meio líquido. Porque foi colhido no meio líquido para o teste do meio líquido que se faz a citologia reflexa. Fica uma questão para autocoleta. Os kits de autocoleta não são feitos em meio líquido, pelo menos ainda não existe. Então, na autocoleta, apesar da gente conseguir chegar a mulheres com maior dificuldade de acesso, caso presentes tipos diferentes de 16, 18, essa mulher vai precisar comparecer ao serviço para uma nova coleta, o que é um problema que eu espero que a tecnologia resolva nos próximos anos. Uhum. Porque isso, né, não sei se entenderam, é para a gente poder diminuir o custo. E o custo não é só do exame, é o custo dessa paciente vir ao serviço ou vir ao consultório, isso tudo gera um custo. Um custo da passagem, e também não é só a passagem, é o custo de ela deixar de trabalhar um turno para ela poder vir. Tudo isso tem aí um custo que tá imerso aí nisso. Mas também a gente pode pensar, sei lá, isso pode acontecer, não é isso que a gente deseja, não é isso que a gente quer, mas vou dar um exemplo, Fábio, ver se você concorda. Se você fez o teste, né? O teste do PCR, e por um acaso não é possível, não é isso que a gente deseja, mas não é possível, se esse a gente precisa fazer a citologia, e não teve esse material, o que você pode fazer, porventura, se essa paciente retornar, você fazer uma citologia. E aí pode ser no meio líquido ou pode ser a citologia convencional. Então, isso não tem esse problema. Essa citologia reflexa, quando necessária ela for, e se por um acaso esse material não está presente, volto a dizer, não é isso que a gente deseja, até pela relação da praticidade e custo, o que você vai fazer é colocar ela deitada e vamos fazer uma citologia, seja no meio líquido ou seja na forma convencional, isso está valendo para as duas coisas. Né? Perfeito, Vera. E só adicionando essa questão do custo, não é só o custo financeiro, né? Tem o custo Sim. para a vida da mulher. A gente sabe hoje que metade das mulheres que fazem a citologia não voltam para saber o resultado. E metade das encaminhadas para a colposcopia não chegam a fazer. Né? Então, qualquer etapa que a gente adicione na linha de cuidado, por exemplo, ter que voltar para fazer uma citologia, são riscos de perda. Né? Então, existem projetos testando no próprio território de acesso prejudicado o teste rápido de HPV e, caso positivo, queima o colo. É o See and Treat com teste HPV, mostrando resultados Uhum. favoráveis. É claro que cauterizaram colos desnecessariamente, É. mas com certeza É bem. cauterizaram muita lesão que seria perdida. Então, mas isso foge Sim. um pouco ao nosso escopo, são outras situações que ainda estão em nível É. de investigação, mas são recomendações da OMS para os países levarem em consideração, considerando os seus cenários. Então, vai ter cenário, tem cenário na Amazônia que se assemelha a de países A África, subsaarianos. Então, a gente não né? pode Tá. perder a oportunidade e a gente não pode ficar presos a uma estratégia única, vendo muitas mulheres chegarem com câncer avançado e morrerem de uma doença prevenível. O Gedeon pergunta: sobre a citologia reflexa, alguma recomendação no caso da amostra só apresentar epitélio escamoso? Devemos repetir o exame em algum intervalo específico? Boa pergunta, Gedeon. Muito boa, muito boa. Boa pergunta, Gideon. A gente não fez essa diferença, não, tá? Se a citologia está negativa, independente da presença de epitélios, de células representativas da zona de transformação,
Se ela é negativa, essa mulher deverá repetir o teste em um ano. Tá? Então, ela não é negativa e esquece. É negativa, repete o teste em um ano. E se ela mantiver o teste positivo por 2 anos, independente da citologia, presentes HPV-16, não, diferentes 16-18, por mais de 2 anos, independente da citologia, ela vai ser encaminhada para a colposcopia. Mas é uma excelente pergunta, não sei se vocês sabem, metade das citologias no Brasil não tem epitélio metaplásico ou glandular, tá? E a maioria dos profissionais que fazem a coleta não atentam para a presença desses elementos, mas foi uma excelente pergunta. Uhum, tudo bem. E entrando nas pacientes, assim, nesses casos especiais, qual será a recomendação para as pacientes imunossuprimidas? As pacientes HIV positivas ou com alguma outra imunossupressão? Isso mudaria o Também, quê? também é uma boa pergunta, né? Na diretriz da OMS, reconhecem, né, muitas evidências, até eles mencionam um estudo meu também, tá, da minha tese de doutorado, que nas mulheres imunossuprimidas, ou né, por infecção pelo HIV, ou em uso de transplantes, ou doença autoimune, essas mulheres têm mais risco de doença, a doença é mais frequente, ela costuma ter uma evolução mais rápida e tem mais risco de recorrência. Então, a recomendação da OMS é, na mesma faixa etária, reduzir o intervalo de 3 para 5 anos. Isso deu uma De discussão 5 para 3. de 5 para 3. Aliás, na OMS é 10, cairia para 5. Então, nós tivemos uma discussão bastante acalorada sobre isso na diretriz brasileira e, resolvemos ser mais conservadores ainda. Então, se a gente faz no intervalo menor com a citologia e começa mais cedo com a citologia, vamos manter isso com o teste. Então, está mantida a recomendação de começar a rastrear mulheres imunossuprimidas a partir do início da atividade sexual com o teste HPV, mas aí a cada 3 anos e não a 5 anos. Seria essa a, a recomendação. E a gente passou batido, mas a interrupção do rastreamento em mulheres até 60 anos é para aquelas mulheres sem história de doença prévia. Sim. Aquelas que têm história de doença prévia foram tratadas, esterectomizadas ou conizadas por doença precursora de câncer ou câncer, continuam fazendo rastreamento enquanto elas suportarem. Mas aí, Fábio, essa paciente HIV positiva, quer dizer, sim, você falou, independente da idade. Então, mesmo que essa paciente tenha menos de 25 anos, se ela está nesse quadro da imunossupressão, ela vai entrar pelo teste HPV, pela mesma explicação que você deu previamente, para não juntar 2 métodos diferentes e a mesma coisa. Então, vamos seguir com o teste HPV mesmo. E essas mulheres estão com risco de sobretratamento, mas é um percentual Sim. muito menor, né? A gente espera que essa recomendação também seja revista a partir da experiência que a gente vai adquirir nesse rastreamento dessas mulheres. E, bom, a gente sabe que a paciente esterectomizada e que você tem o diagnóstico, claro, a gente está excluindo essa paciente que, porventura, tenha feito uma esterectomia por uma lesão precursora de um câncer, enfim. Mas a paciente que fez uma esterectomia e que a gente tem, eu sempre oriento, né, que o ideal é você ter o laudo patológico desse útero, para a gente ter certeza que ela fez por uma doença benigna, por mioma, por uma adenomiose, enfim, e por isso, essa paciente que você não tem, a que tem, não precisa mais ir para a citologia, a gente tem esse entendimento. Não há necessidade da gente fazer a citologia de uma cúpula vaginal, se essa paciente teve a retirada do útero por uma doença benigna. A pergunta que eu faço, aquela paciente que você não sabe, não tem o diagnóstico patológico. Então, essa paciente mantém a validade do teste HPV, a coleta na cúpula vaginal, da mesma forma até os 60? Sim, na dúvida, se a gente não sabe o motivo que levou à esterectomia, a gente deve optar por continuar o rastreamento dessa mulher. Agora, lembrando que se a gente der um pouquinho de atenção, perguntar como é que foi essa retirada de útero,
Você teve um preventivo alterado, precisou ser encaminhado para colposcopia, fez biópsia, né? Conversando, ouvindo a mulher, a gente consegue ter uma informação mais qualificada. Mas se realmente a gente não conseguir, o melhor é manter ela no rastreamento. E, Fábio, agora vou fazer uma outra pergunta para a gente aqui, né, deixar isso claro aí para os residentes. Agora, a paciente, que ela, porventura, ela teve um câncer de endométrio, né? A gente sabe que a gente continua olhando essa cúpula vaginal, não preocupada com HPV e nem com câncer de colo uterino, né? Mas para a gente ficar observando que possa ter aí uma doença que venha a ter implantes na cúpula vaginal. Nessa paciente, a citologia convencional, ela está mantida, correto? Isso é outra coisa, né? A gente não está mais falando de Exatamente. rastreamento de câncer de colo, está falando de Isso. segmento de câncer de endométrio. Prefiro me abster de responder. Então, é isso que eu vou falar. Então, gente, essa paciente que ela tem um câncer de endométrio, lembrar sempre isso, que a gente está fazendo essa citologia nessa cúpula vaginal, não é para rastrear HPV, não é para rastrear câncer de vagina, originário da vagina, né? É para a gente fazer um follow-up de uma paciente com câncer de endométrio. Então, para essa paciente, é a citologia convencional. É um outro objetivo que não é o rastreio, não tem colo essa paciente, muito menos câncer de vagina, que a gente sabe que o câncer inicial de vagina, quer dizer, originário da vagina, é raríssimo, né? A gente faz essa avaliação porque a gente sabe que podemos ter com maior frequência um câncer de endométrio atingindo a cúpula vaginal e não esquecendo do câncer de vulva, que por conticuidade pode atingir também as paredes vaginais. Bom, e aí a grávida, como é que a gente fica, né, Fábio? Porque se na verdade a gente sabe que na citologia o nosso grande objetivo é afastar, né, na gravidez a doença invasora, a gente sabe que mesmo vendo uma alteração de uma citologia alterada, a indicação da colposcopia é apenas uma citologia alterada de alto grau, né, gente? Se uma citologia alterada na grávida de baixo grau, a gente não há essa necessidade, a gente pode seguir essa paciente. Mas de alto grau, quando a gente indica a colposcopia, a gente tem sempre um único objetivo, é afastar a doença invasora, né? Vale a gente fazer o rastreio com o teste HPV na grávida? Vale ou vale pela, como eu costumo dizer, pela oportunidade de ela estar aí na nossa frente? Você Doutor falou Oswaldo. a palavra oportunidade. Se a gente Isso. muda o rastreamento de oportunístico para organizado, você vai ter eventualmente uma gestante. Porque essa mulher já foi chamada em algum momento para fazer o seu rastreio, e se foi negativo, ela não vai precisar repetir o teste, porque está De 5 grávida. anos. Então, a ideia é mudar do rastreamento oportunístico para o organizado, e significa que a gravidez não é uma oportunidade, a gravidez é um momento da vida daquela mulher. Lembrando que a citologia reflexa na grávida é ruim e a colposcopia é péssima, dependendo da idade gestacional. Então, vão acontecer situações de rastrear a grávida? Sim, mas se o rastreamento organizado estiver funcionando, isso vai ser uma situação mais eventual, diferente de hoje, em que a citologia é quase que um exame obrigatório do pré-natal, assim como é um exame obrigatório antes de colocar o DIU e não faz o menor sentido, né? O que a gente tem exames, testes para prevenir câncer de colo, não é para prevenir, não é para gravidez, não é para colocar DIU, não é para saber se pode pegar um emprego. E no rastreamento organizado, a gente vai dar conta de pegar essas mulheres e rastrear, independente da situação grávida. O ideal, houve muita discussão, é que essa mulher, se ela está no rastreamento organizado, é que nem seja colhida durante a gravidez, porque vai ser mais um problema para a vida dela. E que ela seja chamada depois da gravidez para fazer. Né? Então, gente, isso é uma mudança de enfoque bastante importante que a gente precisa consolidar. Sim, Fábio, mas é essa pergunta que eu exatamente fiz. Essa paciente, porque nesse primeiro momento a gente vai estar com esse público que não está na parte organizada. Isso é um fato.
né? Quando essa diretriz chegar, até a gente chegar nessa organização, a gente sabe que vai demorar algum tempo. Então, essa paciente entraria nos casos especiais, ela entra nesse rastreio de uma forma normal, não? Para o teste HPV, Olha, eu não ou sei o que não? vai acontecer, eu sei o que está sendo recomendado, que são as melhores práticas. Então, se tiver sendo implementado um rastreamento organizado, o serviço não vai conseguir fazer o teste dela, porque o serviço está priorizando outras mulheres que não Ah, chegaram. tá. Então, a rigor, ela não deve fazer. Ela vai fazer na época dela. Então, digamos que no primeiro ano a prioridade sejam mulheres, que existe uma lista de prioridades, né? São mulheres entre 30 e 49 anos. Chegou uma grávida com 28, ela não vai fazer, porque o ano dela é o próximo. Tá? Claro que nesse período de transição a gente vai pegar mulheres que não fazem a citologia há mais de 5. Sim, Então, vão haver exceções, mas na prática vai se buscar é, a eliminação dessa coisa da oportunidade para que os recursos estejam disponíveis para atender aquelas mulheres que estão na vez de fazer, pela priorização recomendada pelo Ministério e implementada pelos municípios. Então, como eu falei, reforçando, se estiver num período em que a prioridade é das mulheres entre 30 e 49 anos, se a grávida estiver fora desse período, ela não vai fazer o rastreamento, que não é importante para ela. Tanto não é importante que, se tiver lesão precursora, a gente não vai tratar. Então, é mudar a nossa cabeça de oportunidade para buscar as mulheres conforme a priorização recomendada. perfeito. E aí, pessoal, mais algum questionamento? Vamos pensar aqui se alguma outra observação que eu tinha feita. Estou aguardando aí mais alguma coisa que vale a gente. Sempre lembrando a todos vocês da importância da gente falar da vacinação, né? Então, pegar essa paciente, né? Que a gente tem essa oportunidade de examinar, principalmente antes dos 25 anos. Então, falar do rastreio das DSTs, falar da importância da vacinação, quer dizer, dar um outro enfoque, né, a essa consulta da nossa adolescente e jovem, né? Da jovem. Então, falar muito dessa questão da vacina é fundamental. Muito bem, muito bem. Eu acho que a gente passou por tudo, né, Fábio? Lembra de mais alguma coisa que você acha que a gente não falou? Eu Não, teria que consultar aqui as minhas anotações. não, eu Mas, também estou assim, aqui vendo, acho mas que eu acho que tudo que a gente, né, falamos da jovens, tal, da vida, falamos, acho que quase de todos, por fato de ser ou não vacinada, né, lógico, né, não muda, né, gente, tudo isso vale da mesma forma, todo esse rastreio é igual, é bem eu lembrado, acho que né? é Essa isso. questão da vacinação, algumas pessoas poderiam pensar, né? Existem propostas de que mulheres vacinadas têm um risco extremamente baixo de ter uma lesão precursora e câncer, né? Se elas foram vacinadas na faixa etária recomendada, que é antes dos 15 anos, então que poderiam ter intervalos maiores ou poderiam começar o rastreamento mais tardiamente. Mas nós não temos essa cobertura vacinal no Brasil a ponto de ter essa segurança. Então, o status vacinal não deve ser considerado na decisão de entrar, de começar a rastrear ou da periodicidade. Então, todas as mulheres, independente do status vacinal, devem começar o rastreamento com o teste de HPV a partir dos 25 e repeti-los a cada 5 anos, caso negativo. Perfeito. Bom, acho que nós estamos na nossa hora mesmo, né? A gente ficou 1h30, que normalmente dura as nossas apresentações. Então, se vocês não tiverem assim, nenhuma questão a mais, a gente vai terminar aí a nossa gravação, agradecendo mais uma vez a você, Fábio, né? Não pelo fato de estar aqui, né? Que é quase, né, eu sei, né, sempre do seu objetivo em ajudar nós, os residentes e os médicos recém-formados, mas agradecer principalmente pelo fato de você estar interessado e sempre presente aí nesse grupo elaborador, colaborador das nossas diretrizes, e com certeza, né,
como você mesmo diz, como nós falamos, não é uma lei, mas é um norteador para todos nós, né? Nós precisamos ter isso, quer dizer, sabemos dos papers, né? Das nossas sociedades internacionais, estudamos por elas, é claro, mas é fundamental que a gente tenha as nossas diretrizes, para que realmente elas possam servir como norte para as nossas condutas, e sejam elas, né? Eu gosto sempre de deixar isso muito claro, Fábio, sejam elas, essas condutas, no serviço público ou na saúde privada. Não existe diferença, né? O que eu vou oferecer para uma paciente é o mesmo que eu devo oferecer para outra paciente, né? Eu costumo brincar muito que a gente, na saúde privada, né, tem o tal, eu chamo aquilo de tutão, né? Porque o pessoal pega a caneta e sai marcando aquilo tudo, o que não ajuda a paciente, encarece os custos daquela consulta, seja dela, do plano de saúde, não importa. Então, lembrar, infelizmente, a gente ouve isso, né? Que isso é para aquela paciente do SUS. Não é, tá, gente? Então, essa diretriz é a mesma diretriz que a gente usa nos nossos hospitais, né? São hospitais públicos diferentes, mas é essa diretriz que, com certeza, eu, Fábio e tantos outros utilizamos nos nossos consultórios na saúde privada. Então, que seja esse o exemplo que vocês tenham aí durante a residência, para que possam aplicar no futuro, na vida privada de vocês também, tá? Fábio, quer terminar? Eu queria agradecer, né, a oportunidade, acho que toda oportunidade é oportunidade da gente disseminar, né, um conhecimento. As diretrizes, como você falou, não são leis, mas são as melhores práticas recomendadas no contexto brasileiro, né? Então, a gente, seguindo as recomendações, a gente tem muito mais chance de acertar do que errar. Queria reforçar que eu fui apenas um membro do comitê elaborador. Tive a oportunidade de coordenar várias reuniões, coordenar os painéis com os especialistas, ajudar a escrever e melhorar a redação e conciliar a redação. Então, tive um papel importante, mas queria marcar novamente a importância dos grupos que trabalham em pesquisa de rastreamento no Brasil, né, que foram os integrantes do grupo elaborador, então o pessoal de Recife, da Letícia Katz, o pessoal que trabalha autocoleta, que é a Márcia Consolari, o pessoal da Fiocruz Brasília, Ana Conceição Ribeiro Dantas, e o grupo da Unicamp, Zeferino, Joana, Diama, Júlio Teixeira e também de Barretos, do Júlio Possati. Então, além do pessoal do INCA, né, da Flávia Correia. Então, esse é o grupo elaborador, e agora nós estamos trabalhando pela aprovação para poder divulgar mais adiante. E conto com você, Vera, e quem tiver disponível para a gente começar a trabalhar para a parte 2, né, que é após a colposcopia. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, estou sempre à disposição. Tá ótimo. Obrigada, Fábio. Queridos, obrigado, uma boa noite a todos. Lembrando que agora, ainda no mês de novembro, a gente vai ter o nosso último encontro de 2024 com a obstetrícia. A gente manda aí os avisos em breve, tá bom? Obrigada a todos vocês, uma boa noite.